Boa tarde, fãs da ufologia, e bem-vindo novamente ao canal Global OVNIs. Hoje temos um vídeo fantástico. No Peru foi descoberto um crânio muito singular, muito diferente. E tem um investigador, Brian Foster, que se dedica justamente a ese tipo de descobertas, tanto en este caso, que é bem diferente o crânio, como no caso dos crânios alongados, que nós fizemos há um tempo atrás um vídeo sobre esses crânios alongados e sobre esse investigador também. Mas este é totalmente diferente. Mas vamos parar de falar e vamos ver. Vamos lá para o vídeo. O Peru não para de nos surpreender. Além de todas as pistas deixadas pelos incas, como as linhas de Nazca, as suas construções, as suas lendas dos deuses, deuses das estrelas, e ainda, na década passada, se encontraram as famosas múmias de Nazca, múmias totalmente reais e alienígenas. Agora, uma nova descoberta. Um crânio de uma criança alienígena ou híbrida. O investigador Brian Foster, no dia 2 de agosto, apresentou, por intermédio das suas redes sociais, a descoberta de um crânio muito peculiar, muito parecido com outro crânio encontrado no México em 1930, no estado de Chihuahua. Este novo crânio está no Museu de Paracas, no Peru. E assim falou o investigador. É assim que um crânio humano normal se parece, como vocês podem ver. Compare com este, que é um crânio alongado de Paracos, Peru. E outro. Na verdade, existem mais de 40 crânios alongados no Museu de História de Paracos, localizado na pequena cidade litorânea de Chô, na Península de Paracos. Então, se você os acha estranhos, tenho algo ainda mais estranho para lhe mostrar. E parece, em algum grau, semelhante ao que é chamado de crânio da criança estrela, do qual Lloyd P. foi o zelador por cerca de 12 anos até sua morte, há um ano. Então, aqui está uma fotografia do crânio. Observe o formato muito estranho das órbitas oculares, o tamanho delas. E ainda melhor, aqui está o crânio em si, que examinaremos agora. Então, novamente, como vocês podem ver, as órbitas oculares são enormes para o tamanho do crânio, mas também são muito rasas. E onde o nervo óptico entra na cabeça é diferente de um crânio normal. E, na verdade, o que faremos é comparar isso lado a lado com um crânio normal. Então, aqui temos um crânio humano normal, provavelmente muito parecido com o seu. E então vamos compará-lo com este. Aqui estão as narinas de um crânio normal. Você vê como elas vão direto para o, porque são passagens de ar. E então este, se houver passagens de ar, não estão no mesmo lugar que este. Então, conforme eu o giro lentamente para este lado, onde os dentes e as gengivas são muito estranhos. Nem parece ter dentes.
E sim, eu deveria estar usando luvas, mas o museu ficou sem elas. Em termos de placas e suturas, ele tem o número normal que um crânio normal tem. Há também esta estranha marca de corte que parece muito antiga. E é onde fica o occipital. Infelizmente, essa parte do crânio está faltando. E novamente, nós o giramos. Além disso, o que é esta coisa muito estranha aqui? Novamente, você está olhando para a parte inferior do crânio e essas coisas parecidas com pontas saindo. E esta área aqui é chamada de fontinela. Agora, quando uma criança tem menos de 2 anos, isso se abre. Finalmente, ele se fecha por volta dos 20 a 24 meses, eu acredito. Então isso significa que esse indivíduo tem mais de 2 anos. Mas a questão principal é: estamos realmente olhando para um ser humano? Poderia ser um exemplo de hidrofales ou estamos olhando para uma espécie completamente diferente? Então, se você quiser visitar e ver esse crânio, você terá que vir obviamente ao Museu de História de Paracos em Chaco, Península de Paracos, 4 horas ao sul de Lima. E o Sr. Juan Navarro, o dono do museu, irá mostrá-lo para. Temos várias coisas importantes e visíveis para destacar neste crânio. Primeiro, como já se falou, os olhos, muito grandes e superficiais. Segundo, o nariz. No ser humano, os furos do nariz estão embaixo da linha dos olhos. E neste crânio, estão no meio dos olhos. Terceiro, os ossos que estão saindo do rosto, que não existem num crânio humano. A parte dos dentes e gengivas inexistentes. E vários outros detalhes fora do comum, ou diferente totalmente de um crânio humano. Ainda não se tem feito exame de DNA, mas seria necessário para ter as respostas certas para saber a origem desse ser e saber se é humano, extraterrestre ou uma mistura dos dois. Você que acha? A qual desses grupos pertence essa criança? E pessoal, o que acharam desse crânio? Vocês acham que é um híbrido, um humano com alguma deformação por alguma doença, talvez? Ou é um crânio de um ser de outro mundo? Olha, tamanho do crânio não quer dizer muito porque tem doenças que o crânio aumenta bastante e muito mais que neste caso. Mas tem aqueles ossos saindo do rosto, aqueles ossos que teriam na base do nariz, que no ser humano não existem. Não existem. Então, eu, em particular, eu descarto que seja um humano com alguma doença. Agora, o que falta saber se é um ser alienígena ou um híbrido. Como tem nas múmias de Nazca, tem as múmias pequenas que são alienígenas e tem os híbridos que são maiores e que já se sabe que tem uma porcentagem importante de ADN humano.
Bom, vocês sempre são os melhores juízes. Então, gostaria que deixassem no comentário o que pensa. Bom, muito obrigado por chegar até o final do vídeo. Como sempre, deixem seu like, seu comentário, se inscrevem. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!